Jeremias 39, a partir do versículo 1. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Então entraram todos os oficiais do rei de Babilônia e pararam na porta do meio, Nergai, Sarezer, Sangarnebo, Sarsequim, Rabi, Sarsis, Nargal, Sarezer, Rabi, Mag e todos os outros oficiais de Babilônia. E que nenhum crente aí pegue esses nomes aí para colocar em seus filhos. Versículo 4. Vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho de Arabá. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Prenderam-no e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, em Ribla, na terra de Ramate, onde lhes pronunciou sentença. O rei de Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista, e também matou a todos os nobres de Judá. Versículo 7. Então arrancou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Versículo 8. Os caldeus queimaram a fogo a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, a tua palavra é fiel, ela é poderosa. Os céus e a terra passarão, mas a tua palavra jamais passará. Eu oro mais uma vez que cada coração aqui seja terreno fértil para receber a semente da tua palavra. E que essa palavra venha multiplicar-se, gerar frutos na vida de cada um, a 30, a 60 e até 100 por um. Deus, eu oro em nome de Jesus. Se há qualquer tipo de estratégia do inimigo, alguma artimanha ou projeto contra as nossas vidas, contra esta igreja, contra o teu povo que nos ouve, contra aqueles que estão em casa ou aqui no templo, se há qualquer projeto contra a nossa nação, que seja desfeito em nome de Jesus. Pois nenhuma arma forjada, preparada, vai prosperar contra a sua vida, contra o povo de Deus, contra aqueles que estão debaixo de uma aliança. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Orienta-nos, alimenta-nos com a tua palavra. Fala aos nossos corações, não nos deixe enganados. Abre os olhos daqueles que precisam enxergar e ver. Livra aqueles que estão, Pai, talvez a caminho perigoso. Livra-nos de todo laço, livra-nos dos nossos inimigos. Guarda e prospera o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem crê pode dizer obrigado, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, você pode se assentar. Quero falar hoje com vocês sobre discernindo as estratégias do inimigo. Na verdade, quero já de antemão deixar aqui um aviso importante para você no início da mensagem, vocês que estão aqui presencialmente e aqueles que estão nos acompanhando pelo Instagram. Para quarta-feira, 19h30, que é o horário do nosso culto, você entrar onde você estiver em casa e acompanhar a continuação dessa mensagem. Que você possa lá estar ouvindo, porque era importante. Eu falei na mensagem, que já está gravada, gravei hoje, sobre as consequências que as pessoas têm de abrir espaço para o inimigo operar na sua vida. Mas hoje, agora, nesse momento, eu quero falar sobre discernir a estratégia do inimigo. Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam de que o crente de hoje em dia, carece muito de discernimento.
meu Jesus, tem misericórdia de nós. Quanto crente sem discernimento, sem entender as coisas do Senhor, sem entender o agir de Deus, o caminho de Deus, como eu ministrei aqui domingo passado, que Moisés orou lá em Êxodo 33, Deus, me faça conhecer os teus caminhos. Crente sem discernimento, sem perceber como que o inimigo age, entrando em lutas, muitas vezes, carnais, brigas, contendas, sem saber o que está por trás. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, sem discernimento espiritual. E aquele que não conhece, o crente que não conhece a natureza do seu inimigo, não consegue vencer. Mas eu oro para que Deus possa levantar a sua vida e a sua igreja, como uma igreja madura espiritualmente, uma igreja que tem discernimento espiritual, que tem olhos para ver, enxerga, entende, que tem ouvidos para ouvir. Uma igreja que foge da aparência do mal, não só foge do mal, mas da aparência do mal. Aquilo que nem chega a ser mal na sua vida, só porque aparenta ser, você já diz, eu não quero conta, não quero nem chegar perto. Crentes prudentes, como foi a vida de Jó, que se desvia do caminho do mal, que pratica aquilo que é reto, que vive debaixo da presença do Senhor. Esse crente, essa pessoa que eu creio que é você, sempre prosperará e verá a bondade de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Passa por lutas? Sim. Passa por batalhas? Muitas vezes. Perseguido? Sempre. Muitas vezes desanimados, mas não abatidos, não destruídos. Porque o inimigo é voraz, ele sempre está em volta tentando destruir as nossas vidas. Mas o maior é o Espírito Santo que habita em você e o nome de Jesus. Ao Todo-Poderoso seja a honra e a glória para todo sempre. E nós estamos vivendo, irmãos, época, tempo, período da igreja que o apóstolo Paulo nos advertiu, tempos onde as pessoas, elas vivem uma vida cristã muito superficial. As pessoas vivem uma vida cristã apenas baseada naquilo que talvez elas podem obter. Pessoas muito imediatistas, que querem as respostas imediatamente. Ainda hoje, eu observando, fazendo um estudo aqui no livro de Jeremias, em outra passagem, que não cabe na mensagem de hoje, mas vieram consultar a Jeremias. Jeremias, ora ao teu Deus aí e traz uma resposta para as nossas vidas. E aí a Bíblia diz que Jeremias orou a Deus, e 10 dias depois veio a resposta de Deus, veio a palavra de Deus a Jeremias. Fica imaginando, né? Um homem de Deus, um profeta levantado por Deus para aquele tempo, em oração, buscando a face de Deus. 10 dias depois veio a resposta. Mas a igreja de hoje começa a orar. Se não vem a resposta, no segundo dia, no terceiro dia já desiste. Não perseveram em oração. 10 dias em oração, perseverando. Quantos de nós têm feito isso? Quantos de nós têm perseverado em oração? 10 dias, 30 dias. Pessoas que perseveram na oração todos os dias, como a Bíblia manda a gente orar sem cessar. Então as pessoas hoje não carecem de discernimento espiritual. E nós precisamos saber que um dos maiores inimigos que nós temos contra a nossa vida é a nossa própria ignorância. Ignorância essa que a Bíblia define no hebraico, ignorância e trevas é a mesma coisa. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando a verdade da palavra de Deus ilumina, você deixa de ser ignorante acerca dos assuntos espirituais, você passa a vencer o inimigo da sua alma. Por isso temos que estar na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, temos que vencer toda a estratégia do inimigo. Por isso que Oséias 4,6 diz, o meu povo perece, é destruído. Por quem? Pelo diabo que vem para roubar, matar e destruir. Destrói muitas vezes crente e povo de Deus, por quê? Ignorância. Não conhece a palavra de Deus, não sabe como o inimigo age. Não sabemos como reagir diante das ciladas do inimigo, diante de um ataque do inimigo. Se desesperam quando é momento de manter a calma. Quando é momento de agir, recuam. Quando é momento de recuar, agem. Tudo isso são discernimentos. E é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que com certeza há promessas na Bíblia.
Esse Espírito Santo há de conduzir você em cada passo na vida, em cada vitória. Pois a Bíblia diz, quem não tem sabedoria, peça para Deus. Quantos aqui querem ter a sabedoria e serem guiados pelo Espírito Santo? Esse Espírito Santo que vai te dizer vai, e às vezes vai te dizer fica. Esse Espírito Santo que vai te dizer compra, e depois vai dizer vende. Um Espírito Santo que vai dizer é hora de agir ou é hora de esperar. Isso é ser guiado por Deus. Nós temos que ter esse discernimento. E uma das coisas que eu tenho observado é que o inimigo das nossas almas é um campo invisível. Você não consegue ver. Mas você tem que ter discernimento. Porque tudo que acontece na nossa volta aqui é apenas um reflexo do que já está acontecendo no mundo espiritual. Então, às vezes, pessoas estão sendo derrotadas, não estão obtendo êxito na vida ou vitórias. Por quê? Elas não estão discernindo o que está acontecendo no mundo espiritual. Não aprenderam a vencer primeiro na oração. Não aprenderam ainda a vencer nos joelhos, discernindo. Então é isso que eu quero falar sobre a gente entender algumas coisas. E no texto, que eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Aqui em Jeremias 39, eu estou tratando de um episódio muito conhecido. Jeremias trouxe várias advertências ao povo de Deus. Vocês estão em pecado, Jeremias falava. Vocês estão vivendo na idolatria. O coração de vocês estão adorando outros deuses, que não é o Deus que alcançou vitória para vocês. Estão queimando incensos a Baal, a outros deuses. Existem coisas que a idolatria, meu amado, na Bíblia não é só ter uma imagem de escultura, não. É também aquilo que ocupa o lugar no nosso coração. Que na minha vida e na sua vida não haja espaço para nada e nem ninguém tomar o lugarzinho que pertence a Jesus no trono do seu coração. Que você possa convidar a Ele, Jesus, reina soberano na minha vida, na minha casa e na minha família. E esse povo estava vivendo na idolatria, o povo se afastou de Deus, o profeta Jeremias trouxe advertências, mais advertências, ano após ano, palavra após palavra, Deus falava, levantava profeta, ao invés do povo ouvir e se arrepender, o povo não discerniu o tempo de Deus. O povo fez só ao contrário, ficava com raiva de Jeremias, mandou perseguir Jeremias, mandava bater em Jeremias, mandava prender Jeremias, torturava Jeremias, mandava Jeremias parar de profetizar só coisa ruim, que profetizasse coisa boa, e Jeremias está dizendo, vocês precisam deixar os maus costumes e os pecados, precisam deixar essa vida que vocês estão levando distantes de Deus e voltar para Deus. Mas quanto mais Jeremias falava, mais o povo ficava com raiva de Jeremias. E às vezes eu fico percebendo, no mundo, eu não vou falar nem no Brasil, eu vou falar no mundo, nas nações. Quando você vê pessoas que se levantam na nossa nação, você vê leis que se levantam para defender aquilo que é bíblico, a palavra de Deus. Ah, meu irmão, tem uma multidão aí que fica furiosa. Pessoas que ficam enfurecidas. Porque, na verdade, para muitos é melhor viver com mentiras que confortam do que com verdades duras que confrontam e que fazem você mudar de vida. Mas a palavra de Deus vem para nos fazer ser pessoas cada vez melhores, se a gente se submete a Deus. E Jeremias trouxe advertências e falou, olha, um dia Deus vai levantar Nabucodonosor e Babilônia, os caldeus vão vir e vão invadir tudo. Vocês serão castigados por esse pecado. Mas o povo não deu crédito. E esse dia chegou. Que dia foi esse? Está aqui em Jeremias 39, foi o que você leu. E aqui eu quero analisar junto com os irmãos sobre algumas questões. Primeiro, no versículo 2, está falando, né, o versículo 1, que Nabucodonosor veio com todo o seu exército, no versículo 1. E no versículo 2 fala em que ano que foi isso. Mas o que me chamou a atenção aqui no versículo 2 foi que se fez brecha na cidade. Ou seja, o exército chegou, ficou em volta do muro. Lá estava Jerusalém, com seus muros em volta, muros de proteção. Naquele tempo, a proteção de uma cidade, a proteção militar, era os seus muros. Lembra das muralhas de Jericó? Era o que protegia Jericó. Jerusalém também tinha os seus muros. Mas o exército do inimigo, ele foi trabalhando até que achou uma brecha. E aquela brecha, aquela fresta no muro, por ali eles entraram. Nabucodonosor, os seus oficiais entraram para dentro de Jerusalém e conseguiram conquistar toda a cidade, e grande foi a destruição.
Você leu aqui no versículo 7, queimaram a casa do rei com fogo, queimaram a casa dos nobres, daqueles que eram os líderes da cidade. Houve grande destruição, perseguição, prenderam a Zedequias, o rei. E aqui traz a primeira reflexão para a minha vida e para a sua vida. Não podemos abrir brecha para o inimigo entrar na nossa vida. Não podemos abrir brechas, porque a Bíblia diz que o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que vem para roubar, matar e destruir, não era outra coisa, ele fica em derredor, rugindo como leão, ele fica em volta dos muros. Que muros são esses? Muralhas de proteção que Deus colocou na sua vida. Que muralhas são essas, pastor? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus para livrar. Quem aqui teme a Deus e anda com Deus? O anjo do Senhor está do seu lado. O anjo do Senhor acampa ao redor, bem perto. Mas o diabo fica em derredor, significa um pouco mais distante, mas ele está aí. E se você abrir brecha, como aconteceu aqui, o inimigo passa por essas brechas e entra e conquista. Então não podemos, amados, ter espaço, deixar espaço para o inimigo. Eu contei na ilustração aqui na mensagem de quarta-feira, mas vale a pena repetir sobre a mensagem de, naquele tempo, né, as guerras eram feitas, as mensagens eram levadas de um lado para o outro a cavalo. Vai lá na nossa base, no quartel-general, e avisa que está acabando comida, está acabando munição, armas, que traz mantimento, estamos precisando de reforço. Aí dava a mensagem a um mensageiro, anotava num papel, ele montava no cavalo e partia. Mas aquelas viagens, geralmente, às vezes, eram uma semana, 15 dias. E os cavalos eram cuidados, né? Não sei quem aqui já viu sobre isso, que eles usam, né, a ferradura nos cavalos. Os cavalos de guerra tinham ferraduras para aguentar longas viagens, estradas que eles passavam com muitas pedras, aquilo ajudava a proteger o animal. Mas aí, uma certa pessoa lá não cuidou desse cavalo, ele recebeu uma mensagem e tinha que levar uma mensagem lá para o quartel de guerra. E aí ele foi cavalgando, e a ferradura do cavalo ela é presa no casco do cavalo com pregos, parafusos que entram no casco, e aquilo é preso. E aí o prego se soltou, e aquele cidadão que estava levando a mensagem não observou, a ferradura soltou-se também depois, o cavalo foi machucando o casco naquela viagem longa, e ele não conseguiu fazer a viagem, não conseguiu entregar a mensagem. Porque não conseguiu entregar a mensagem, o socorro não chegou, e o exército perdeu a guerra. Aí fica o ditado: por causa de um prego, perdeu-se a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu-se o casco. Porque o casco se estragou, o cavalo morreu. Porque o cavalo morreu, a mensagem não foi entregue. E porque a mensagem não foi entregue, a guerra foi perdida. O que eu quero dizer com isso? Às vezes esse preguinho, que todo problema foi ocasionado por causa de um prego que soltou da ferradura do cavalo. E às vezes é esse ponto de contato, essa brecha, que a gente permite o inimigo entrar, como houve essa brecha no muro de Jerusalém. Isso aí não tem nada a ver. Pessoas que começam a abrir espaço para o inimigo entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O crente tem que estar atento, irmãos, alerta. Sabendo o que é que você ouve. Não pode emprestar os seus ouvidos para o diabo. Sabemos que essa mídia que está aí, a grande mídia, eu não estou falando de Brasil, não, estou falando do mundo inteiro, ela é corrompida, ela é maligna. Eles noticiam aquilo que dá mais dinheiro, quem dá mais dinheiro, grupos de interesse, para poder manipular a população, para poder manipular o povo. Os seus ouvidos devem se encher da palavra de Deus. Amém? Notícias de pânico o tempo inteiro, notícias de morte, notícias ruins. Pastor, mas fulano de tal que deu a entrevista é um especialista. Pois é, eles colocam especialista de um lado. Só houve um lado da história. E eu quero dizer para você que o maior especialista na minha vida e na sua vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pode vir médico, especialista, trazer o que quiser. Mas a última palavra na sua vida é a palavra de Deus. Amém? Tenha discernimento. Não abra brecha na sua casa. Hoje mesmo eu vi uma advertência de um vídeo de uma delegada do sul do Brasil falando sobre um videozinho que chegou no Brasil, que foi criado lá, acho que na Europa. Foi criado de propósito para assustar crianças, para os pais estarem atentos. Temos que estar ligados.
para promover, eu não quero nem falar que é maldade para os nossos filhos, as nossas crianças, mas que o sangue de Jesus cubra a sua casa, a sua vida, e possa fechar você de toda a brecha do medo, toda a brecha do pânico, da derrota, da carnalidade, que não haja brecha na sua vida, mas que seja fechado agora pelo sangue de Jesus. E você seja como um jardim fechado, regado, bem cuidado pelo Senhor, protegido pelo seu Deus. Que não haja brecha. E o versículo 2, você está vendo aqui que achou-se uma brecha naquele lugar, no muro de Jerusalém. Por isso, olha o que aconteceu no versículo 3. Então entraram todos os oficiais do rei da Babilônia. O versículo 2 fala que acharam-se uma brecha, então os oficiais do inimigo entrou. É isso que o diabo faz. Achou a brecha, ele entra. Satanás não tinha como tocar na humanidade, não tinha que agir na humanidade, até que Adão e Eva deram legalidade ao diabo de agir. Por isso que ele age. Por isso que ele teve a ousadia e a petulância de falar para Jesus: ó Jesus, se você prostrado me adorar, Satanás falou, tudo isso eu te darei. Por que ele falou que Jesus que dá? Porque está na mão dele. E quem deu a ele? Adão e Eva. Entregou a autoridade. A autoridade é o inimigo para agir com todo o mal que tem no mundo, doenças, enfermidades, guerras, tudo que existe. Mas Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente e para dar para você a vitória de volta. Com Jesus você tem acesso agora a tirar o inimigo de vez da sua vida. E aí você é vitorioso contra as obras do inimigo, contra as astutas ciladas do maligno na sua vida. Amém? O versículo de número 4 também me chamou a atenção. Olha o que está no versículo 4 do texto. Vendo Zedequias, quem é Zedequias? O rei de Judá que morava em Jerusalém. Quando Zedequias viu o inimigo chegando, Zedequias, que era rei de Judá, bem como os homens de guerra, irmão, os homens valentes que eram para guerrear de Jerusalém, eles fugiram e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim, pela porta que está entre os muros. Ou seja, no momento que era para o rei, o líder, estar pronto, firme para enfrentar o diabo, firme com a sua vida de crente para enfrentar a afronta do inimigo, porque o diabo às vezes afronta a minha vida, afronta a sua vida. Palavras de derrota, palavras de desânimo, ameaças, espírito de temor, espírito de ameaças. As vozes, todo crente precisa mais cedo ou mais tarde lidar com as vozes das Jezabels da vida. O que é Jezabel? Um espírito que confronta, que ameaça, que falou para Elias: ainda hoje vou te matar, Elias. E Elias fugiu com medo. Elias teria que ter tido enfrentado. Então você tem que aprender a lidar com as ameaças, quando o inimigo bate à sua porta, quando a doença chega na sua casa, na sua família, quando o espírito do medo, do pânico bate na sua porta. Você tem que se colocar de pé e guerrear as vitórias, porque é uma arma do diabo para paralisar a vida do crente. Provérbios 24, se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Provérbios 24, 10, ou seja, se você fraqueja no dia do ataque, Deus está dizendo que você não tem força para reagir. Mas Deus está falando para você aqui, ou você nos assistindo, se coloquem de pé, se posicionem em louvor, em adoração, se coloque de joelhos na presença de Deus, irmão. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ore. E quando você se levantar, você já sai com a vitória nas tuas mãos, porque Senhor Jesus já esmagou a cabeça de Satanás. Jesus já triunfou sobre Satanás e seus demônios na cruz do Calvário, para que você possa ter vitória, para que você tenha paz na sua casa, na sua vida. Não aceite. Zedequias fugiu e os oficiais fugiram. A Bíblia fala que os homens de guerra fugiram. Tempos de guerra é para o crente não fugir, mas avançar. Tempos de guerra é para o crente jejuar mais, orar mais, se revestir mais. Deus colocou em meu coração, em momento oportuno, eu não sei quando que eu vou fazer essa mensagem, que é uma mensagem mais voltada para a igreja, para líderes, para pastores, mas serve para todos nós, que estão agindo erradamente, aqueles que estão, eu estou aguardando esse período de pandemia passar para as coisas voltarem ao normal. Não, esse é o momento de você estar se preparando agora, para você se preparar mais, se revestir mais, ser mais crente na sua casa, ler mais a sua Bíblia, ter mais momento de comunhão com a sua família. É um momento de crescimento, de você se reorganizar as suas ideias, seu ministério, sua vida, sua saúde. Coloque coisas em dias.
comece a ler livro, ou volte a ler a Bíblia, comece a ler a Bíblia, leia mais. É o momento da gente se preparar e não ficar de braços cruzados esperando as coisas passarem. Mas a Bíblia manda a gente se levantar, porque o crente é ousado, o crente ele é vencedor, não faz como esses aqui fizeram. Mas por que eles fugiram, os Zedequias e os oficiais fugiram? Porque sabiam que estavam errados, estavam debaixo de pecado, sabiam que não tinham mais autoridade para enfrentar o inimigo, porque Jeremias já tinha advertido a eles durante muitos anos. Não tem autoridade para enfrentar o inimigo. Que o inimigo não tem autoridade na minha vida, na sua vida e nem na sua casa, mas que Deus possa guardar você em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. E que ele também não traga acusação na sua mente. Você pode ter errado hoje, ter errado amanhã, ter errado essa semana. Se coloque de joelhos, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus, se coloque de pé novamente e siga na direção de Jesus. Porque 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor sempre coloca ele de pé novamente. Basta você se humilhar e se arrepender. Amém? Não deixa o diabo colocar acusação não, porque ele já venceu a vida do crente. O tempo todo colocando, já venceu na vida do crente que o tempo todo aceita a acusação do inimigo. Ah, você não presta. Está vendo que tu aí errou de novo? Está vendo que você, volta e meia, você está aí nesse mesmo problema? O importante é você saber, irmãos, que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Temos que vencer o inimigo. O crente tem que ter autoridade, tem que usar a autoridade que Jesus já lhe deu para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai causar dano algum na vida de vocês. Jesus já deu para você essa autoridade. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro vem a sujeição. O que é se sujeitar a Deus? Senhor, eu te amo. Senhor Jesus, eu estou buscando a tua palavra, vitória nessa área da minha vida, que o inimigo está tendo vitória, o inimigo está me vencendo nessa área. Eu me sujeito a ti, Deus. Como que eu venço? É se sujeitar a Deus, lê a Bíblia, ora, jejua, busca conselho, procura um líder, um pastor, um discipulador na sua vida, alguém que ama, que cuida de você, ora junto, confessa o pecado, segue adiante. Acabou, meu irmão, o diabo não tem espaço. O diabo não gosta de luz, ele gosta de escuridão, trevas, a pessoa que fica escondendo o assunto, se escondendo na vida, se esquivando, trazendo o assunto para a escuridão. Aí o diabo está presente. Tudo que é treva, tudo que é oculto, escondido, ele gosta. Agora, fala em trazer para a luz, ele não fica. Por isso que a Bíblia manda a gente confessar os pecados uns aos outros. Porque o diabo não fica. Temos que confessar, errei, fulano de tal, pastor, pastora, amigo, irmão, crente, ore por mim. Só tenha cuidado para quem você vai falar. Tem que ser pessoas que você confia, pessoas já maduras, experimentadas na palavra de Deus. Amém? Senão vai acontecer o que aconteceu com Zedequias. Nabucodonosor chegou com o exército, Zedequias deu no pé e todos os oficiais. A Bíblia fala, olha o que a Bíblia fala aqui no versículo 4, todos os homens de guerra deram no pé. Muitas vezes nós, na igreja, pessoas que deveriam ser homens de guerra, mulheres de guerra, que guerra que você está falando, pastor? A guerra espiritual, a batalha espiritual. Nós não podemos fugir, não podemos correr da batalha, mas muito pelo contrário, partir para cima. Enquanto todo um exército tinha medo de Golias, Davi pegou as pedras no ribeiro e partiu para cima do gigante. Eu não sei qual é o gigante que está enfrentando a tua vida, a tua casa, a tua família, que está talvez ameaçando o teu futuro, trazendo afrontas, mas eu quero falar para você em nome de Jesus, se levante e vá em nome do Senhor dos Exércitos e declare a queda, a derrota e a falência desse inimigo que tem afrontado a sua vida. Quantos creem que esse inimigo já caiu na fé e do nome de Jesus? Diga, obrigado, meu Deus, eu tomo posse, eu vou partir para cima. Os guerreiros fugiram com medo. Vocês conhecem que existem sempre nas cidades, tem, não é? A polícia civil, tem a polícia militar e tem aquelas polícias que são mais treinadas ainda, que são, não sei dizer se é uma força mais especial, não é? E eles ali são mais violentos, é uma polícia mais, é uma categoria especial, né? E aqui na Bahia tem, no São Paulo tem aquela que chama a Rota. E aí o pessoal, não é? Eu vi essa história de que uns crentes, 5 jovens saíram do culto, todo com aquela roupa deles arrumada de crente, você sabe o que é crente, Bíblia debaixo do braço, o outro já vem com seu violão ali. Saíram do culto, estavam andando nas ruas de São Paulo, indo para casa. São Paulo, né, é uma cidade à noite, né, perigosa em certos lugares. E aí,
Aquela polícia, todo mundo já conhece, já sabe que é uma polícia, não é? Chegou o carro da rota e parou. E aí, meu irmão, o que estava no comando, na chefia logo ali daquela patrulha, falou assim: olha, eu não gosto de crente, eu odeio crente, tenho raiva de crente. E aqui vai ser o seguinte hoje: quem aqui for crente, eu vou botar dentro do camburão, vou dar uma volta pela cidade toda e depois vou dar um fim. Então eu já disse para você, eu não gosto de crente, eu odeio crente, e aqui o negócio vai ser assim. Aí chegou para o primeiro: você aí, o que estava logo com um violão nas costas, você é crente? Aí o jovem respondeu: ô, seu guarda, eu não sou crente, não. Na verdade, eu sou filho de crente, meu pai é crente, minha mãe é crente, eles que me levam para a igreja, eu gosto até de ir com meu pai e com minha mãe, mas eu não sou crente de verdade, não. Aí o policial: está liberado, pode ir embora. Fugiu, saiu o primeiro, ficou 4, veio para o segundo: e você, é crente? Aí o segundo falou: seu guarda, na verdade eu sou amigo daquele que foi embora, né? Eu jogo bola com ele, eu ando muito com ele é o meu amigo. Aí o guarda falou: não é crente, não, pode ir embora. Foi o segundo. Chegou no terceiro: você é crente? Aí o cara: rapaz, seu guarda, eu de vez em quando vou no culto, mas eu não sei nem cantar direito, eu não sei fazer nada, eu não sou crente, não acho que eu sou crente, não sou cristão, não, eu não sirvo a Jesus, não. Pode ir embora. Chegou para os dois últimos: você é crente? Aí o cara: pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, eu sou crente. Aí o cara: rapaz, você já ouviu dizer que eu não gosto de crente? Que eu vou prender dentro desse camburão? Vou dar uma volta pela cidade? Ele falou: não tem problema, pode botar dentro do camburão, porque a minha vida é de Jesus, para mim o viver é Cristo, e se eu tiver de morrer, eu morro para Jesus. Pode me botar no camburão, não tem problema não, seu guarda. Então, bora, entra logo aí. Botou o cara dentro do camburão, sobrou o último: e você, é crente? Aí o último falou: eu sou amigo desse aí que está no camburão, sou amigo dele de missões, evangelizo junto com ele, nós oramos juntos, fazemos a obra de Deus juntos. Ele: rapaz, você entendeu o que você está falando? Você vai morrer. Vou botar você no camburão, vou dar uma volta na cidade e vou sumir com você. Ele: não tem problema, mas eu sou servo de Jesus. Ele entra no camburão, botou os dois no camburão. Aí entrou o pessoal, né, os guardas entraram dentro do carro, bateu a porta. Aí o que estava no comando, que fez essa ameaça, estendeu as mãos para os dois que estavam no banco de trás e falou: a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu também sou crente. Eu só estava fazendo um teste com vocês porque a gente recebeu um comando agora, um chamado pelo rádio para ir ali na casa de uma pessoa que tem um endemoniado que está destruindo tudo, e eu não queria ir sozinho. Eu descobri que aqui tem 2 crentes que vai comigo agora. Levou aqueles 2 crentes lá, os crentes chegaram, na autoridade do nome de Jesus, levantou a mão, expulsou o demônio daquela casa, o povo aceitou a Jesus, deu glória a Deus, e a gente tem que aprender que a gente tem que ser crente em todo momento, em toda hora, em qualquer dificuldade, em tribulação, em perseguição. Temos que ser crente, irmão, servo de Deus. Se não, vai fazer como os Zedequias, vai fazer como os oficiais, que quando viu o Nabucodonosor chegando, deram no pé. Que história é essa? Que história é essa? De a gente achar que, não é, que o espírito do medo, do temor e da ameaça, espírito de morte, de doenças que está no mundo gerando, vai paralisar a minha vida ou a sua vida. Não, você é guardado pelo sangue de Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que vive para sempre. Siga a sua vida com Deus e enfrente todo o mal em nome de Jesus. Temos que discernir. Outra coisa interessante que eu percebi é no versículo 6. Olha só o que aconteceu aqui no versículo 6. O rei de Babilônia, quem? Nabucodonosor, no versículo 6, mandou matar os filhos de Zedequias, que era rei, não é de Judá. Mandou matar os filhos de Zedequias em Riblá, à sua vista, ou seja, mata na frente. E também matou a todos os nobres de Judá. Preste atenção aqui, olhem para mim. O inimigo, Nabucodonosor, não matou a Zedequias, o rei, mas mandou matar os filhos na frente dele. E matou todos os nobres que governavam junto com ele. Sabe o que é que Deus falou no meu coração sobre isso aqui? Quando a gente abre brecha para o diabo entrar, o diabo faz a pessoa ver tudo aquilo que ela mais ama ir embora. Traz sofrimentos na vida da pessoa, faz a pessoa ver com seus próprios olhos, enxergar a derrota.
enxergar aquilo que você mais ama, aquilo ou aqueles que você mais ama, irem embora. E mais, quando eles mataram os nobres, quem eram os nobres? Aqueles que governavam junto com o rei. Os nobres governavam junto com o rei. Deus falou no meu coração, são aqueles que trabalhavam junto com ele. Representam aquilo que você faz, o seu trabalho. Então, aqueles que dão brecha, o inimigo faz aquilo que você mais ama ir embora. Faz o seu trabalho não avançar, não prosperar, tudo desanda, porque foram abertas brechas. Mas que Deus possa cancelar e neutralizar, meu irmão, todo o mal na sua vida, em nome de Jesus. E se você está talvez aqui ou me assistindo, ainda não fez a sua aliança com Deus, você não tem uma aliança com Cristo ainda, não entregou a sua vida verdadeiramente, de fato, com Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, eu digo para você, adiante o seu passo, faça a sua aliança com Deus, porque o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. E se você deixar essa brecha aberta, quando ele chegar, o problema é grave. Mas em nome de Jesus, o Senhor nos livre de todo o mal e que você possa ser livre para ser uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus em todas as áreas da sua vida. E aqui no versículo de número 8, os caldeus, que no caso eram o exército, né, de Nabucodonosor, queimaram a fogo a casa do rei e a casa do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Lembra quando você está lendo a Bíblia, presta atenção a essa parte aqui, é muito importante. Quando você lê 2 livros na Bíblia, Esdras e Neemias. Esdras e Neemias eram contemporâneos. Eles estavam ali, quando você começa a ler Esdras e começa a ler o livro de Neemias, que voltou para reconstruir o muro, pois é, esse livro de Esdras e Neemias estão narrando o que aconteceu 70 anos depois desse episódio aqui. Deus falou através da boca de Jeremias, vou trazer Nabucodonosor, o inimigo, vai derrubar os muros, vai destruir Jerusalém. Mas depois de 70 anos, Deus falou que ia reedificar a cidade de novo. Aí Deus usou agora um outro rei, que foi o rei Ciro da Pérsia, que fez guerra anos depois contra Nabucodonosor, venceu e depois permitiu o povo voltar e a reconstruir os muros de Jerusalém. Aí quando você lê Esdras e Neemias na Bíblia, você está lendo a história do povo que voltou, que tinha sido levado cativo, voltou para reconstruir 70 anos depois. E aqui eu quero chamar a atenção para você o seguinte, que o livro de Neemias, ele tem um tema. Qual é a temática do livro inteiro? A reconstrução do muro. E por que é importante a gente aqui atentar para a reconstrução do muro, uma vez que o versículo 8 fala que o inimigo destruiu e derrubou os muros de Jerusalém? Porque aqui você vai discernir mais uma outra estratégia do inimigo na vida do crente. Ele quer derrubar o muro que te protege, o que está em sua volta. Como que ele consegue fazer isso, pastor? Ele penetra através do pecado na vida do crente. Então ele não consegue penetrar de fora para dentro, ele tenta destruir e implodir de dentro para fora. Por isso você tem que guardar a sua vida em santidade, você tem que guardar o seu coração, você tem que ser uma pessoa que se santifica a cada dia. Não é isso que Hebreus diz? Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. É crente hoje? Amém. Semana que vem, seja crente melhor ainda do que você foi essa semana. É crente hoje, nesse ano 2020? Amém. Que você chegue em 2021 melhor do que 2020. Quem está entendendo o pastor, diga amém. Isso é Salmo 90, 12. Moisés orou, ensina-me, Deus, a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Isso é você se revestir, é você não deixar o inimigo entrar, é seguir a paz com todo mundo, se sair de problemas, de confusão, se santificar a cada dia. Pastor, como é que eu faço para me santificar? Quanto mais Bíblia você lê, quanto mais você orar, se aproximar de Deus, louvar, se aproximar do Senhor, mais você está se santificando, praticando a palavra de Deus. Amém? E o objetivo do diabo foi destruir os muros. Então ele quer destruir aquilo que protege a sua vida. Oh, meu amado, não tem nada mais para proteger a sua vida do que uma vida de oração e leitura da Bíblia. Suas devocionais diárias. Coloque na sua cabeça isso. Todo dia que você acorda antes de sair, e você dobra os seus joelhos, lê a sua Bíblia, ora, você colocou mais um tijolozinho ali no seu muro. Você está se protegendo. Você está se resguardando do mal. Você está se fortalecendo no Senhor. O que é o objetivo de Satanás? Derrubar os muros. Quando eles conquistaram Jerusalém, que representa a cidade de Deus, o lugar onde você adora, o lugar da presença, eles derrubaram os muros.
imediatamente. Passou 70 anos a cidade vivendo na vergonha, vivendo na miséria, vivendo no opróbrio, o diabo operando em Jerusalém, o povo passando fome, muros derrubados, os portões queimados a fogo. É isso que a gente lê lá em Neemias. Quando Neemias soube esse relato, ele chorou, ficou triste. E ele voltou para reconstruir os muros. Agora, você já percebeu que quando ele voltou para reconstruir os muros, Satanás ficou furioso e o inimigo se levantou contra Neemias? Você já viu a vida de dois caras no livro de Neemias, que chama Tobias e Sambalate, que fizeram oposição à reconstrução do muro? Pois é, exatamente isso. Você já percebeu que Satanás não fez oposição? Preste atenção aqui, que isso aqui é uma revelação forte. Satanás não fez oposição à reconstrução do templo. Pode construir o templo. Porque ele não ataca aquilo que é o lugar da adoração. Porque ele não se opôs tanto à reconstrução do templo quanto à reconstrução do muro. Por quê? Se reconstruísse o templo, mas não tiver muro, ele entra de novo e destrói tudo. Então, às vezes, o inimigo ele se opõe à reconstrução do muro da sua vida. Por isso que Nabucodonosor mandou derrubar os muros. Por isso que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tenta destruir aquilo que é proteção na nossa volta. Por isso que os Neemias, os Tobias e Sambalates vêm para impedir a reconstrução do muro. Sabe como que Neemias reconstruiu o muro? Mão na colher de pedreiro, aqui, com a mão trabalhando e a outra mão colada na espada. Foi assim que eles reconstruíram o muro. É assim que você reconstrói muros que foram derrubados. O que é muro na minha vida, pastor? Muro representa proteção. Muro representa você estar guardado na presença de Deus. E como é que eu vou reconstruir, pastor, os muros na minha vida? Mão na colher, ou seja, trabalho. Você reconstruindo dia a dia, mas a outra mão na espada. O que é a espada? A espada do Espírito, a palavra de Deus. É você enfrentando o inimigo. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito essa brecha que eu abri na minha vida no passado. Porque você tem que entender uma coisa, irmãos. Aquilo que muitas vezes você fez não define quem você é. O erro que você cometeu não define quem você é. Muitas vezes nós erramos, nós tropeçamos, voltamos ali às vezes no mesmo caminho. Mas nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E ele não vem aqui para trazer condenação para você nessa noite. Mas a minha palavra para você nessa noite foi, a minha palavra para você nessa noite nunca abra espaço para o inimigo entrar na sua vida, nem na sua casa. Não queira aliança com ele, não queira parceria com ele em nada. Porque me assusta muito quando você vê cristãos que querem andar com Deus, 98%, 99%, mas aquele pregozinho que segura lá, o prego que segurava a ferradura do cavalo. A pessoa, não, isso aqui não tem nada a ver. Você já quer ser crente radical demais. Isso aqui, pastor, não tem nada a ver. E é esse, muitas vezes, nada a ver que nós temos que ter cuidado. Não quero ensinar a igreja a ser igreja religiosa, porque eu não sou um religioso. Eu, pelo menos, tento não ser. Mas eu quero dizer para você discernir quando que o inimigo está querendo agir. Se é fora da palavra de Deus, não aceite. Então, o religioso diz, você não pode ter televisão em casa. Não, o crente que tem discernimento diz, você pode ter, agora sabe o que você está vendo lá. Não é assim? O religioso diz, a internet é do diabo, não presta para nada. Não, mas o crente maduro, o crente que tem discernimento diz, saiba que você está usando, use para o seu bem. Você discerne as estratégias do inimigo. Então que você possa, irmão, construir esses muros significa proteção. Muro significa a palavra de Deus construindo a sua volta todo dia para que o inimigo não venha invadir. Como o exército dos caldeus invadiu Jerusalém por uma brechinha que achou no muro. Uma brecha que ele encontrou, ele entrou. Que Deus possa guardar a minha vida e guardar a sua vida em nome de Jesus. Nós possamos discernir como que o inimigo tem tentado desanimar o povo dele nesses últimos dias, tem tentado desanimar a igreja. Será que o inimigo tem desanimado alguns crentes por aí, irmãos? Será? Com certeza. Aqueles que não vigiaram, não estiveram prudentes. Mas que Deus possa usar você. Você seja usado como instrumento de Deus, como boca nessa terra, para levar a palavra de ânimo a todo aquele que está cansado. Porque às vezes tem o nosso irmãozinho do nosso lado,
muitas vezes tem até mais tempo de crente do que nós, mas não tem discernimento. Está deixando o inimigo ter vitória na vida dele. Aí você que chega com discernimento, você observou e viu, irmãos, você chega com uma palavra de amor, você chega com uma palavra de sabedoria, você chega com uma palavra de conselho, você chega com uma palavra de oração. A pessoa não consegue nem mais orar, você fala, eu vou orar junto com você. A pessoa não consegue nem mais jejuar, eu vou jejuar por você. Ah, eu não consigo nem mais ir para a igreja, eu vou passar na sua casa, eu vou junto com você. Isso é ter discernimento. É a gente entender que Deus está operando e que Deus está agindo nas nossas vidas. É a gente entender que os muros da proteção de Deus estão sendo construídos. É você fazer uso da couraça da justiça, que não deixa você ser penetrado pelas flechas do inimigo. Então, meus amados, nós precisamos aprender a discernir. Você precisa, é muito importante se você puder ouvir a outra parte, a continuação dessa mensagem na quarta-feira, 19h30. Onde eu ministrei, eu ensinei e falei sobre as consequências de quem abre espaço para esse muro ser derrubado, que não tem a sua vida protegida com o Senhor. Porque aquele homem e a mulher que confia no Senhor, que teme ao Senhor, o anjo do Senhor está do seu lado para te guardar, para te proteger, e você é guardado, você é guardada pelo Senhor, você, a sua casa e a sua família. Você crê nisso? Em nome de Jesus. E eu quero pedir para você se colocar de pé, que eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Logo depois da oração, nós vamos louvar a Deus. Você pode ficar à vontade para sair do seu lugar, caso você queira trazer a sua contribuição, sua oferta, os seus dízimos. Você que está em casa deve receber aí as informações. Na nossa transmissão, vai aparecer as informações aí, caso você queira fazer transferência, caso você queira dizimar e ofertar a casa de Deus. Mas eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. O pastor trouxe essa palavra nessa noite para que você seja um crente com discernimento espiritual. Quantos aqui querem ter mais discernimento? Amém? Aprender a discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E que a paz de Deus venha sobre a sua casa e a sua família. Deixa eu orar por você agora. Pai, eu oro agora pela igreja, eu oro agora pelos teus filhos, pelos meus irmãos. Tanto aqueles que estão aqui, quanto os que estão em casa. Meu Senhor, nós entendemos que se abrirmos espaço para o diabo entrar na nossa vida, ele vem para destruir. Lembro-me também da oração que o Senhor Jesus fez ali no jardim do Getsêmani. Aí vem Satanás, o príncipe deste mundo, eu nada tenho com ele e ele nada tem comigo. Eu oro para que eu, Pai, não tenha nada com o inimigo, e o inimigo não tenha nada comigo, parte nenhuma comigo, nem com a tua igreja. Eu oro agora que se existe alguma obra forjada contra a tua igreja, os teus filhos, está sendo desfeita agora e exposta em nome de Jesus. Eu oro agora para que caiam as escamas dos seus olhos e que você seja revestida agora, seja revestido de discernimento espiritual. Aquilo que você não estava vendo, você vai ver. Aonde você não estava percebendo o inimigo ganhar espaço ao terreno, você vai enxergar a partir de hoje. E eu declaro em nome de Jesus, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Este te ferirá a cabeça. Que Deus use você para esmagar a cabeça da serpente nessa noite. Use, meu irmão, a sua fé. Use, minha irmã, a sua oração. Pise na cabeça do diabo e seus demônios, na autoridade do nome de Jesus. Eu oro agora todo o mal que veio contra a sua casa, contra a sua saúde, contra o seu emocional, contra os seus pensamentos ou o seu psicológico. Eu declaro agora está neutralizado e desfeito toda armação, toda maquinação maligna agora está quebrada e desfeito. Eu ordeno agora, sai, espírito do medo, espírito da intimidação, espírito da dúvida, da incredulidade, espírito da frieza, espírito da indiferença, espírito da crítica, seja queimado agora com o fogo de Deus. E eu declaro agora a unção de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, o sangue de Cristo nos umbrais da sua porta, nas entradas da sua vida, nos portais de entrada que são seus olhos, seus ouvidos,
sua boca, o sangue de Cristo ungindo a sua vida, o mal não vai entrar na sua família, não vai entrar na sua saúde. Todo espírito da doença, da enfermidade, vírus, qualquer coisa maligna que chegar à sua vida, vai sair agora em nome de Jesus. Eu declaro a sua cura, desde a cabeça até a planta dos pés. Eu declaro a cura em nome de Jesus. Pai, eu oro, Pai, que todo mal seja impedido de agir na vida do teu povo. E que a igreja siga vitoriosa, que a igreja siga triunfante, de cabeça erguida, marchando, declarando: o nosso general, o nosso Jesus, ele já venceu todas as batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Jesus Cristo, firme e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para interceder por você, a todo aquele que faz menção do nome de Jesus e que clama a esse nome que é sobre todo nome. Clame a esse nome. Esse mal agora vai se render ao nome de Jesus. Essa doença vai sair no nome de Jesus. Esse espírito da derrota, da falência, do medo, vai sair em nome de Jesus. E eu declaro, meu Pai, tudo aquilo que Satanás tocou, você será restituído 2 vezes mais, 100 vezes mais. Levanta, meu Pai, a fé do teu povo. Você será restituído. Para cada porta fechada que o inimigo fechou, Deus irá abrir 2 portas novas para você, para a sua vida. Creia, tome posse, declare. Agradeça a Ele em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto. Fale assim: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, meu Deus, pela vitória do Senhor na minha vida. Obrigado, meu Jesus. Agradeça a Ele por alguns segundos. Agradeça a Ele por Ele ter aberto os seus olhos nesta noite. Agradeça a Jesus pela vitória que Ele já trouxe na sua casa, na sua vida e na sua família. Obrigado, meu Senhor Jesus. Agradeça a Ele. Diga: obrigado, Jesus, porque eu sei hoje, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu abri brecha, mas eu estou saindo daqui perdoado pelo sangue de Jesus. Eu declaro agora todo espírito de acusação na sua mente agora, seja silenciado em nome de Jesus. Você é filho de Deus, você é filha do Altíssimo. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles quantos receberam Jesus, quem recebeu Jesus aqui no seu coração? Deu-lhes o direito de ser filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Não aceite essa sentença. Não aceite essa palavra de derrota. Você é filha. Você é filho. Receba em nome de Jesus.